noite, gente. Tudo bem? Todos ótimos? Tá sim. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos na nossa saúde emocional. Será que eles nos influenciam ou não? Muito, né? Essa própria imagem aqui, né? A pessoa, ela está sentada meditando com uma luz no peito, olha. E o que que está envolvendo ela? Aqui tem as sombras e a luz, né? Do lado. O que que está mais envolvendo ela? Mais a luz. Porque a própria luz que vem de dentro, né? Olha, está acabando. A própria luz que vem de dentro ajuda nessa conexão, né? Vivemos conectados uns aos outros por laços sutis. O tempo todo nós estamos conectados uns nos outros, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? O tempo todo. E nossos pensamentos e emoções geram ondas que repercutem no plano espiritual. A influência dos espíritos em nossa saúde emocional é um dos temas mais relevantes para quem busca equilíbrio interior e autoconhecimento. Essa influência pode ser positiva ou negativa, dependendo do nosso estado íntimo. Todo mundo já ouviu falar sobre o médium esponja, não já? Todos nós temos um pouquinho de médium esponja. A gente atrai aquelas energias do ambiente que a gente circula, né? Se eu entro num ambiente que tem pessoas muito carregadas energeticamente negativamente, e se eu sou um médium esponja, que é aquele que atrai, automaticamente eu sinto. A gente sente mal, a gente sente uma carga nas costas muito grande, um cansaço que a gente não sabe de onde que vem. Eu tenho comigo, eu sei que eu sinto como se um trator tivesse passado em cima de mim. Tudo porque eu atraía aquelas energias, eu sentia aquelas energias, a energia daquele ambiente que estava ali. É onde fala aqui, ó, cadê? Aqui, ó, pensamentos e emoções geram ondas que repercutem no plano espiritual. Então, tudo que eu sinto, ele repercute, né? Tudo que a outra pessoa sente, repercute. Então, quando a gente se encontra no mesmo ambiente, ou não, a gente atrai essas vibrações para a gente se conecta. Da mesma forma, às vezes, uma pessoa está se sentindo mal, mas ela não tem a capacidade de absorver essas energias, se eu estiver bem, ela vai sugar a minha energia positiva. Pode acontecer o contrário também. Ela sai bem e eu saio mal, né? Dependendo do tipo de mediunidade que está interagindo ali. Mas, ao tempo todo, a gente está ligado por linhas. Está dando para ver uns ligados pelos outros com linhas aqui? Está dando para ver? E aqui, ó, a gente vai caminhando e a gente vai atraindo várias coisas. Vai atraindo sentimentos, emoções, campos de magia, e assim vai. Por quê? Pela simples forma do pensar também e do sentir. A gente vai atraindo. A conexão entre o mundo físico e espiritual. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Influencia a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, às vezes, eu estou lá na minha casa, no meu trabalho, estou pensando, está tudo bem comigo. De repente, vem aquele pensamento intruso de coisas negativas. Pensamentos ruins, pensamentos vou dar um tipo de pensamento aqui que a gente não deve nem ficar pensando. Eu quero morrer, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais viver, eu sou inútil. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Esses pensamentos, eles surgem do nada. Ou começa a ter raiva de outras pessoas do nada, né? Do nada. Ou tem lembranças de coisas que aconteceram lá em 1900 antigamente, do nada, e começa a viver aquele passado e a sentir ter sensações daquele passado, né? Geralmente coisas ruins do nada. Será que isso está vindo meu? É meu? Eu não estava pensando assim, eu não estava sentindo assim. Isso é meu? É onde a gente tem que aprender a vigiar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Se estava tudo bem agora, por que um minuto depois não está nada bem? Isso não é meu, isso não vem de mim, né? Se eu estou bem na minha casa, de repente minha casa ficou ruim, ficou escura, me deu aflição, eu tenho que sair de casa.
isso não é meu. Está vindo de algum lugar que não é meu. Né? O que está me influenciando? O que gerou isso? Algum buraco das minhas emoções e dos meus pensamentos que permitiram que isso chegasse. Se foi um buraco dos meus pensamentos e sentimentos, então eu tenho que barrar. Por quê? A ordem aqui, quem manda sou eu. Esse corpo é meu, essa vida é minha. E eles tentam nos influenciar. Vou falar daqui um pouquinho porque que eles têm objetivo. Então, mas quem manda sou eu. Mas será que eu estou mais conectada com eles ou comigo mesma? E a gente às vezes está mais conectada com eles. E eles nos dirigem muito mais do que a gente possa imaginar. Né? E quem está me dirigindo? É a luz ou as trevas? Eis a questão. A saúde emocional é o reflexo de como lidamos com as nossas emoções. Como anda a nossa saúde emocional? Experiências e pensamentos. Espíritos desencarnados, sobretudo os que ainda estão presos a emoções densas como ódio, mágoa, inveja, podem encontrar em nossos desequilíbrios um ponto de ligação. Vocês acham que quem está mal quer ver o outro feliz? Quem está com raiva, com ódio, com mágoa, quer ver o outro feliz? Não quer. E nós estamos cheios de amiguinhos desencarnados, necessitados até de ajuda, que querem nos fazer mal. Por quê? Simplesmente pelo fato de nós estarmos reencarnados. E eles não. Isso dá raiva. Isso provoca raiva. O pensamento é a base das ligações espirituais. Vigiai os pensamentos. A mente é um espelho da vida em toda parte. Isso está escrito lá no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Tá? Foi falado por André Luiz. E como se dá essa influência? Através de sintonia vibratória. É a nossa vibração que atrai os nossos amigos, seja de luz ou não. Espíritos se aproximam de nós pela afinidade de pensamentos e sentimentos. Se alimentamos raiva, culpa, ciúme, ressentimento, entramos em sintonia com entidades que vibram nessas mesmas faixas. Eles vão alimentando. Hoje, eu posso falar que hoje eu sou uma pessoa bem menos ciumenta do que eu era. Vou dar o exemplo do ciúme. Quando a pessoa tem ciúme, seja do que for, tem pessoa que tem ciúme do marido, do filho, né? Tem ciúme de tudo que tem. Tem ciúme, ela vai alimentando aquilo ali. Alguém aqui já passou pela fase do ciúme? Sim ou não? Sim? Posso falar do ciúme? Sempre tem. Então vamos falar do ciúme que todo mundo já passou, vai entender o que eu estou falando. Eu tenho ciúme. Se eu tenho ciúme, ele parte de uma coisa pequenininha. Senti ciúme, não gostei do que eu vi ou não gostei do... né? Não é assim? Mas aquilo ali, se a gente vai alimentando, aí a gente vai criando cenas que não existem. Essas cenas vão sendo alimentadas, elas vão sendo aumentadas, e o ciúme vai transformando numa bola de neve tão grande, que a gente passa a ter possessão pelo ente que a gente tem o ciúme. Concorda ou não? Pensa todo dia, pensa toda hora, e a gente passa automaticamente a ser totalmente obsediada pelo ciúme. Porque as cenas vão sendo criadas, coisas que nem existem. A gente cria na mente. Sozinho? Não. Sempre acompanhado. Ele sempre acompanha. A gente vai ter sempre um do lado aqui que não está dando para ver, que vai estar alimentando essas cenas. Às vezes a pessoa não está fazendo nada. Às vezes a pessoa está olhando para o céu. Ela fala assim, o que você está pensando? O que você está... Não é assim? A gente costuma falar assim, o que você sonhou? Não é assim? O que você está pensando? Me fala o seu pensamento, a gente quer saber o pensamento do outro. Isso é o quê? Posse. Isso é ciúme. Né? E isso vai sendo alimentado por nós em consonância com as trevas que estão do nosso lado. Vínculos emocionais, laços de vidas passadas. Nós temos muitos amigos de vidas passadas acompanhando a gente o tempo todo. Culpas não resolvidas, promessas feitas em desequilíbrio emocional. Te amo para a vida eterna, te amo para sempre. E aí esse para sempre não existe, ele é quebrado, mas foi uma promessa feita. Essa promessa feita é como se fosse um campo de magia gerado, que vai gerar também obsessores.
A gente tem que ter muito cuidado com as promessas que a gente faz ao outro. Podem manter obsessores ligados a nós por longos períodos. Olha essa imagem. Aqui está a pessoa, mas é como se o espírito dela fosse uma marionete do obsessor. Ele está atrelado, sendo totalmente uma marionete do obsessor. Está vendo? Totalmente ligado, amarrado mesmo, de verdade, por um obsessor. Vampirismo espiritual. Bem, pega para ele ali. É uma outra forma também. Há entidades que se abastecem das emanações de criaturas humanas em desajuste. Também está nos domínios da mediunidade de André Luiz. Olha aqui, uma pessoa encarnada, né? E o que essa desencarnada está fazendo? Ela está envolvendo o campo dela, o campo energético dela, e literalmente sugando. É aqueles momentos que do nada a gente sente aquele cansaço, estou totalmente sem energia. Corpo ruim. Mas trabalhou, né? Com certeza a gente trabalha. Depende dos lugares que a gente anda durante a noite. O que acontece? À noite, toda noite a gente morre. Né? A única diferença que a gente tem da morte real para estar encarnado é que o corpo físico está ligado pelo, a gente chama de fio de prata. O encarnado, a gente tem esse fio de prata ligado. Então, o nosso espírito ele sai toda noite e o corpo dorme. O corpo precisa dormir, o espírito não. Então, o espírito sai. Por isso que a gente não pode dormir sem rezar. Nunca durma sem rezar. Peça ao seu mentor para levar a lugares que vão te fazer bem, ou se a gente precisar sair a trabalho, que ele esteja sempre do nosso lado. Porque a gente sai para trabalhar também. A gente pode ir num umbral mais pesado para trabalho junto com o mentor, sabe? Então, quando a gente reza, a gente pede proteção, esse fio de prata, a gente saiu, foi trabalhar, foi a lugares que às vezes nem deve ir, né? Então, quando a gente volta, a gente conecta com esse fio de prata, ele puxa a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente tem pesadelos, a gente acorda num solavanco, né? A gente leva aquele susto que voltar, porque realmente a gente passou por experiências que não foram boas. E os nossos guardiões, eles nos trazem de volta rapidamente. Se for por perigo que a gente passa, eles fazem a gente voltar rapidamente. E o que faz voltar rapidamente é justamente o fio de prata. O nosso corpo é uma proteção espiritual, né? É uma proteção que a gente tem. A gente tem, porque a gente nunca, se a gente não tivesse dobrado, não consegue fazer nada, né? Não. Estar encarnado é proteção. Então aqui, quando eles sugam, e às vezes o cansaço do sono pode ser isso, a gente vai para lugares que não deve ir, ou realmente a gente foi trabalhar. A gente vai sim trabalhar, trabalha em hospital, trabalha aqui. Tem muita gente vindo trabalhar aqui. E diversos resgate de umbral a gente faz. Por que a gente faz? Primeiro porque somos espíritos. E depois porque a gente tem uma coisa poderosíssima que eles precisam, que é justamente o ectoplasma. Isso aqui é sugando energia, essa energia aqui é puro ectoplasma, que os espíritos precisam. E aí a gente fica sem energia por isso. Olha lá, outro exemplo. Essa drenagem, né, de vampiros, mas isso aqui são os vampiros que eu estou falando, né? Literalmente vampiros. Essa drenagem energética pode causar cansaço extremo, tristeza sem causa aparente, ansiedade e até sintomas físicos. Dor no corpo, um trator passou em cima. Muitas vezes o espírito obsessor não tem consciência do mal que causa. Por quê? Porque ele precisa de energia. Ele precisa de energia. E de onde que ele vai extrair energia? Somente de nós encarnados que temos essa energia, que é o nosso ectoplasma. Só encarnado tem ectoplasma. Deu para entender? Deu? Tá legal aí? Tá, Eli? O papel da reforma íntima. Por isso que a gente tem sempre que falar da reforma íntima. A prática do bem é o melhor meio de se afastar dos maus espíritos. Quando eu estou na luz, espírito obsessor, espírito trevoso, vampiros, eles não gostam de luz.
Eles não enxergam luz. Bateu luz, a luz expele. É como se a luz fizesse eles afastarem. Então, toda vez que a gente sentir isso, a gente deve, no máximo, tentar ser luz. Técnicas existem. Meditação. Só que quando a gente está em desequilíbrio, é fácil meditar? Não é. Envolva-se, vou dar uma dica, tá? Que eu faço comigo e eu receito sempre. Envolva na chama violeta. Sinta a chama violeta envolver pernas e vai subindo. Subindo pelas pernas, pelo tronco, pelos braços, envolve cabeça e vai envolvendo. E sinta pulsar a chama violeta. Por que violeta? Porque a chama violeta, ela é a chama da transmutação. Ela transmuta energia negativa em energia positiva. Tem até um mestre ascenso, chama Saint Germain, já ouviram falar? Pode até chamar por Saint Germain, senão só foca na chama violeta. Envolve em chama violeta, luz violeta, que é a luz de transmutação. E depois sinta pulsar aqui, ó. Aqui é uma chama branca. Aqui e no peito. Chama branca ou chama rosa no peito. Senta pulsar. Poucos minutos a gente volta ao normal. A gente consegue dar uma respirada, uma acalmada. Respira contando até 3. Segura a respiração até 3, solta contando até 3. Também a técnica de respiração ajuda muito. Quando tem gente que me chama, aí eu falo assim, vai para o banheiro. Está trabalhando, né? Entra até crise de pânico. Vai para o banheiro. Vai para o banheiro e faz essa técnica. Costuma ajudar muito. Né? Já fiz com a Geralda, já fiz com a Erin, já fiz com você. Ajudou ou não? Ajuda muito. Né? E nisso pode chamar o mentor, chamar o anjo da guarda, quem tiver em conexão mais próxima também, eles ajudam. A gente está sempre sendo socorrido. A transformação moral é a chave da libertação. Quando mudamos nossas atitudes, elevamos nossa vibração e nos tornamos menos acessíveis a influências espirituais negativas. E o que pode nos ajudar também a manter essa desconexão de lado? Oração constante. Nunca dormir sem rezar, acordar sem rezar e rezar no meio do dia, quantas vezes for preciso. Oração. Meditação. Né? Meditação é deitar e não precisa ficar aquele... Quem faz yoga, tudo bem, eu admiro demais. Mas tem gente que não consegue. Meditação não é só isso. É o olhar para dentro. É a autoanálise, também é uma meditação. Analisar a respiração, o que está sentindo, é uma meditação. É o voltar-se para dentro, para autoconhecer. O que eu fiz hoje que eu preciso fazer melhor amanhã. Né? Ou o que eu fiz hoje que foi melhor que ontem. Evangelho no lar, fundamental. Fundamental. Evangelho no lar é o equilíbrio do lar. Quem é espírita que tem o evangelho, faz o evangelho segundo o espiritismo. Quem não é, leia a Bíblia. Né? Que acho que Bíblia todo mundo tem também. Então, façam o evangelho no lar. Né? É fundamental. Tira um momento, pelo menos uma vez por semana. Tem gente que tem que fazer todo dia, porque o desequilíbrio está tão grande, tem que fazer todo dia. Tira pelo menos uma vez por semana, horário fixo, para ler um trecho do Evangelho, coloca uma água do lado, pede para fluidificar, faz uma oração inicial, leia o trecho do Evangelho, discuta, se for sozinho, fala em voz alta o trecho do Evangelho, o significado dele, faz uma oração final, agradeça e toma água. O que acontece nesse período do Evangelho do lar? A espiritualidade, ela age na nossa casa. Eles vêm na nossa casa, eles resgatam espíritos obsessores, espíritos são trazidos também para estudar, para aprender, nesse momento. E é feita toda uma limpeza energética na nossa casa e em nós mesmos. Né? Então, o Evangelho no lar é fundamental para o equilíbrio energético. Mas aí acabou o Evangelho. O que acontece? Vou brigar? Vou xingar? Vai acontecer o que, Lucas, se eu fizer isso? Nada. Vai acontecer que não valeu de nada. Vai voltar toda a energia negativa, vai voltar tudo de novo. Então, mantendo aquela vibração energética daquele Evangelho, vai manter também a limpeza da casa. É a mesma coisa, né?
Limpei a casa, mas aí eu fui lá no chiqueiro e entrei dentro de casa. Vai feder, não vai? Não vai? É a mesma coisa. Vai sujar a casa, não vai? Entrei com o pé sujo de lama, de barro, vai sujar, não vai? É a mesma coisa. Então a gente faz o evangelho e tenta manter aquele equilíbrio, né? Perdão e autoeducação emocional. Sempre perdoar, auto-perdoar, pedir perdão. E ter a educação emocional, educar os meus sentimentos, educar as minhas emoções. São fundamentais para restaurar o equilíbrio e a proteção espiritual. A atuação dos benfeitores espirituais. Emmanuel nos lembra: a prece, no esforço de elevação interior, é a luz que acendemos na própria alma, atraindo os mensageiros do Senhor. Os bons espíritos nos assistem continuamente. Nós nunca estamos desamparados, nunca, tá? Inspirando-nos ao bem. Quando cuidamos do nosso campo emocional, facilitamos a ação desses amigos do invisível. Foi o que eu acabei de falar. Nós estamos sendo amparados o tempo todo. Eles nos amparam o tempo todo. Só que eles só conseguem... Eu consigo ajudar quem não quer ser ajudado? Não. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. E a mesma coisa são os espíritos de luz. Eles só conseguem amparar e proteger quem faz a sua parte. Senão, a gente conecta o tempo todo e vai ficar conectado. Foi o que foi falado agora com a gente, né? Em todo lado existe luz. Em todo lado existe proteção. E o que é fundamental é quem trabalha com a luz. Quando a gente está conectado com ela. Quando que eles vão me ajudar? Somente quando eu aceitar. Quando eu, entender. A influência dos espíritos não deve ser temida. Eu tenho medo de espírito. Quanto mais medo eu tenho, mais eles são atraídos. Mais compreendida. Todos nós temos obsessores, todo mundo tem. Em algum momento a gente vai ter. Eu gosto muito do Vanderlei Oliveira, tem até uma palestra dele que fala sobre isso. Ele fala que a gente atrai no mínimo 25 obsessores por dia. No mínimo, no nosso melhor dia. No mínimo 25. Eu acho que a gente atrai um trem juntos. Por quê? Porque o nosso humor, a nossa emoção, altera o tempo todo durante o dia, se a gente for ver. A gente altera o tempo todo. A gente acorda de um jeito, aí de repente a gente vai lá embaixo, a gente vai lá em cima. O tempo todo a gente está assim, ó. E nessas idas para baixo, eles vêm e aproximam de nós fácil. Ainda mais se a gente está trabalhando numa escola, num posto de saúde, num escritório cheio de gente, no setor financeiro. E assim vai. A gente atrai, mas atrai bonito, né? É porque você é média esponja. E acostuma porque essa é a sua função. Mas se não for essa, vai ser outra, viu? O médio esponja tem que aprender. Eu estou falando o que eu preciso fazer. Eu estou falando para mim também. Você tem que aprender a se defender. Viu? Você tem que aprender que você é médio esponja, é a sua função. Estou falando para mim, viu, Ellen? Não é para você. Tem que aprender que médio esponja é a sua obrigação. Qual que é a obrigação de uma esponja? Limpar. Mas só que a gente tem que agradecer porque a gente tem onde também descarregar. Que é aqui. Entendeu? Porque se eu limpo, se eu sair limpando, e não tenho onde descarregar, vai ficar comigo. E aquilo ali, essa energia que a gente vai pegando dos outros, vai ficando com a gente e realmente traz doença para a gente. Então, graças a Deus, a gente tem onde descarregar. Hoje eu acho que eu trouxe um trem cheio de vagão, um ônibus repleto de gente, estava tudo comigo aqui hoje. E é assim mesmo, viu? É assim mesmo. É fácil? Não é fácil. Aí você fala assim, a gente está estudando espiritualidade, está entendendo isso. As pessoas não têm esse acesso. Eu
Eu tenho certeza que esses manicômios aí, que os entrados dopados, a maioria são médicos, dispõem médicos de mediunidade controlada, só que eles não têm conhecimento, a família não aceita, então a pessoa vive dopada. Ou a pessoa adoece, cai numa cama, né? Mas é a nossa missão, né? Não é fácil. E aí você se sente para baixo, mas tem um recurso. Acabei de ensinar também, chama Violeta. Ela transmuta, ajuda a segurar a beleza. Ela segura bem. Com o tempo os músculos vai crescendo, vai ficar mais forte. Vai, se Deus quiser. A gente tem que focar muito na proteção. A gente foca, eu ainda tenho que aprender também. A gente foca muito no que a gente está sentindo. E quanto mais eu foco no que eu estou sentindo, pior eu fico. Então, a gente tem que aprender a desligar do que está sentindo e focar na proteção, ir para o lado contrário, a curva contrária, sabe? E a gente precisa aprender a fazer isso, né? Essa semana eu fiz assim a prova. Eu estava estressado e não fui cuidado. Aí e quando eu tenho, mais ou menos, se tem perto, eu peço assim, uns arrepios também, de vez em quando, assim não. Aí eu parei de focar nos arrepios, nos arrepios, e foquei na proteção. Mas não, eu estou protegido, não vou ver mais. Focar na proteção. A gente tem que ir no lado contrário. Mas é complicado. Tem hora que é. Eu sei que é complicado. Mas vai dar certo. Ainda mais quando pega o negócio muito fraco. Né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Hoje foi rapidinho. A oração. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, Augusto agora no momento não deve falar nada. Bom, né? Vigilância da alma. Olha, Senhor da vida, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendizado e luz. Hoje compreendemos que os pensamentos são portas, que os sentimentos são caminhos e que por eles permitimos que forças do bem ou do desequilíbrio se aproximem de nós. Por isso te pedimos, Senhor, ajuda-nos a vigiar nosso mundo interior, a cultivar a paz onde há conflito, o perdão onde há mágoa, a esperança onde há tristeza. Que saibamos identificar as vozes do invisível, mas acima de tudo, escutar com coragem a tua voz silenciosa, que nos chama ao amor, à transformação, à responsabilidade. Fortalece-nos contra as tentações da raiva, do orgulho e da culpa, e que, ao cairmos, encontremos em ti o amparo para nos reerguer. Envolve-nos com os teus mensageiros de luz, e que cada pensamento elevado seja um raio que ilumina a nossa jornada. Que nossas escolhas fortaleçam a nossa liberdade e que a luz interior seja escudo contra toda influência negativa, que assim seja.